Bom dia, amigos ouvintes. Com fé no Filho de Deus, estamos dando início à live de hoje, na esperança que vos encontrem com saúde, paz, um pouco de paz, né? Porque aqui no mundo, Jesus disse, tereis aflição. Mas ele nos deu uma dose de ânimo, dizendo, tenha fé, eu venci o mundo. E quando ele diz isso, às vezes alguém pensa, claro, filho de Deus, né? Vencer o mundo é fácil. Mas acontece que eu estava falando como Jesus Cristo homem. Ele estava falando baseado no corpo. E que aqui ele estava agindo sujeito às mesmas paixões dos outros que aqui estavam. Ele também sentia dor, ele sentia vontade de se alimentar, ele tinha necessidade de agasalho e não era tão bom assim, porque o sistema com que ele vivia. Porque um dia ele disse, as raposas têm seus covis, têm os seus esconderijos, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem, referindo-se a ele, quer dizer, tão que era o corpo que ele referia o filho do homem. O filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você tem ideia disso? Então, o mundo não oferece paz. Paz no mundo só se vive um momento só. Se você viveu bem no passado e agora não está tão bem, não adianta você ficar querendo trazer o passado de volta. São simples, às vezes até tristes recordações. E mesmo que seja alegre recordações, para quê? Se é só uma recordação, se é só um pensamento, você não dá conta de trazer de volta, por mais bom que tenha sido. E lembrar do futuro, você tem que lembrar lutando em busca desse futuro. Se já está no futuro, então não está nas tuas mãos. Porque se já tivesse nas tuas mãos, era o presente. Então, a vida aqui no mundo, seja ela boa, como se consideram, ou má, você só vive um momento. Tudo aqui é uma roda, ela gira, ela passa. A cada minuto é outra história. A cada segundo é um passo para perto do fim. Ou cada segundo um passo para a vitória temporal, uma vitória passageira. Ou também a cada segundo perto do despenhadeiro, não é? Um segundo nas nossas vidas aqui na Terra faz a diferença. Então, temos que ter muito cuidado, muito. Porque imagina você, se alguém soubesse de algum mal que estava vindo ao seu encontro, não podemos adivinhar. Essas condições nos foi vetada, porque seríamos quase um Deus de uma maneira mais baixa, como eu uso dizer, um Deus com D minúsculo, certo? Mas a gente correria atrás para que não chegasse a nós esse mal que estava vindo. Quem queria deixar chegar nele? Se nós pudéssemos, nós não deixávamos nenhuma coisa sequer na nossa vida referente a essa chamada morte de um ente querido. Né? Às vezes até de amigos, não falando só de parentes. Nós já corria e punha uma maneira, uma cerca assim,
na maneira rústica de dizer, para que não chegasse nessa pessoa nunca, certo? E se tudo como está escrito e está sendo pregado, tudo quanto pedir, Jesus dizia, lhes será feito. Porquanto eu vou para o Pai, e aí para que o Pai seja glorificado no Filho, tudo que pedis, você vai receber. Agora você tem que parar por um instante nos seus pensamentos e ver se tudo que você pediu, você ganhou. E mesmo alguns que batem no peito e dizem, eu tenho uma religião, estou totalmente amparado e tudo que eu quero vai vir nas minhas mãos. Virá. Mas se esse tudo que você está referindo fizer parte dos planos de Deus para com o seu espírito, aí virá. Mas segundo a vontade dele e não simplesmente por nossas esperanças. Ou porque, falando mais direto, só porque queremos. Então, mas isso é uma maldade de Deus? Porque às vezes ele já fez isso para o outro. E o outro, às vezes, é que te incentivou, dizendo, não, pode pedir que ele vai mandar. Certo? Aí, alguns até ficam tristes. Ou condenam a si próprio. Eu não recebi porque Deus está de mal comigo. Eu não recebi porque eu não mereço receber nada. Claro, tem parte que não merecemos, ou quase tudo. Mas isso não trava a vontade de Deus sobre qualquer que seja, certo? Ele faz, ele manda, ele determina. E aí nós nos condenamos, certo? Tem razão de Deus não ter feito, eu não mereço. Oh, não fez para o fulano porque ele não merece. Como? Não merece como? As intenções de Deus são más, é? Ele só dá uma coisa a uma pessoa se ele merecer, é? Você só dá água para o seu vizinho, ou a qualquer que vem em viagem, ou comida, a quem tem fome, olhando se ele merece, é? Se não merecer, vai morrer de sede, vai morrer de fome. Esse é o nosso julgamento carnal. O de Deus é dar comida a quem tem fome e de beber a quem tem sede. A quem? Qualquer. Não, ele está fazendo sua mão, sua mão, sua mão. Não, a recomendação de Deus é a seguinte, se está te fazendo sua mão, afaste-se dele. Mas não permita que o sol cubra o seu ódio em cima das pessoas. Porque a Bíblia está dizendo, não amaldiçoai ninguém, porque são a imagem de Deus. Ele sendo errado ou não, mas as suas aparências. Certo? E outra, quem tem de fazer esse tipo de julgamento ou de punições, isso depende da liderança divina, porque até nós, todo dia, nós somos punidos em alguma coisa. Não porque Deus tem sido mal, é porque nós precisamos disso. E é tão profundo essas revelações que não sabemos, às vezes, o porquê estamos precisando disso. Tem alguém dizendo por aí que não cai uma folha de uma árvore. Eles dizem por aí, né? Quase como um ditado. Se Deus não quiser que ela caia. Pois cai. Cai sim. Sabe por quê? Porque Deus já fez ela para cair as folhas.
O que ele fez, ele não precisa usar de reforma. Ó, folha, agora já pode cair. Ó, folha, não cai não. O que ele fez está feito. A troca de folhas tem a época certa que as árvores simplesmente deixam cair as suas folhas. Mas para quê? Para que nasçam outras novas. É para isso. E esse programa, essa maneira que foi feita assim, ela foi feita quando fez a árvore e já determinou que na sua época, como diz lá no Salmo, me parece que o primeiro, dará o seu fruto na estação própria. Você colhe manga na época da manga. Você colhe a laranja na época da laranja, de menos que seja temporã, como a própria Bíblia refere. Mas você não adianta, como os discípulos. Jesus passou numa figueira, não tinha nada, ele teve fome, ele amaldiçoou a figueira e disse, nunca mais nascerá fruto de ti. Olha só, se você for levar assim pelo nosso entendimento, nós ficamos até admirados, mas Jesus, né? Aí os discípulos disseram para ele, mestre, não é tempo de figo. Mas Jesus sabia disso. Então, como tu amaldiçoaste? Porque eles voltaram de Jerusalém, ela estava morta. Ela morreu, torrou, secou. E eles ficaram preocupados. Poxa, Jesus, sabendo que não é tempo e quer que ela tinha fruto, ele estava referindo aquela figueira ao ser espiritual humano, que tem que dar fruto, ter bons comportamentos, bons testemunhos, toda hora que procurar nessa pessoa. Ele tem que estar nessa situação de ser. Não consegue ser perfeito, mas pelo menos tentar buscar a perfeição. E aí, chegamos a esse mundo dessa situação, não é? No capítulo 13 do livro de São Marcos, o verso 14, alguns versículos, para falar dessa época que estamos vivendo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, eu vou dividindo os versículos, tá bom? Da desolação, situado onde não deve estar. Quem lê, entenda. Olha a pontuação. Dividiu o versículo, viu? Qual é essa? Está acontecendo agora na nossa época ou não está? A ação da desolação, agindo de maneira errada, desolando, acabando, destruindo. Agora ele está recomendando. Mas quando vocês lêem esse livro, que quase sempre é lido de uma maneira e explicado de outra, por favor, entenda. Entenda o que vocês estão falando. Não leiam, examinem. Vou seguir o versículo, ainda é o 14. Então, os que estiverem na Judéia, não fujam para os montes. Fujam para os montes. Isso aqui ele referia a ser de Israel porque ele estava lá, não é? Mas isso, no ano 70 depois de Cristo, aconteceu parte dessas coisas aqui. Que o povo teria que fugir para os montes. Porque as mulheres grávidas naquela época, nesse ano 70 depois de Cristo, foram aberta a espada e arrancados os seus filhos da sua barriga.
e tomadas que estavam em seus braços e cortado-lhe o pescoço. E assim com todos. Foi uma carnificina. Isso significa que aqui nunca foi lugar de paz, como pregam. Vamos orar que vai mudar. Vamos orar que Deus vai enviar o governo que faz chover flores, em outras palavras. Não é verdade. Aqui não. Aqui na terra não faça esse tipo de pregação e garantia, não. Porque nenhum consegue se purificar aqui, viu? E para entrar lá onde estão anunciando com passaporte de graça, porque de graça recebei, de graça dai, conhecimento, entendimento, explicações corretas. Mas estão aí pregando uma coisa que a pessoa é capaz de virar um santo aqui. Isso não é simplesmente um erro gravíssimo, como até covarde. Quantas pessoas estão esperando que daqui ele saia pronto para entrar no reino de Deus? Eu falo isso não é contra os que oram, contra os que estão tentando, não. Porque aquele que procura acha e o que busca encontra. Mas é porque não adianta eu querer passar uma coisa que não tem condições. Agora dizermos, para que unamos e formamos grupos em busca do mesmo objetivo, mas de nos limpar, melhorarmos um pouco, porque não conseguimos chegar à posição que podemos adentrar o céu pelas portas. Então, eu fico feliz quando alguém diz não que foi para uma religião. E também que se for, ele é individual, em qualquer lugar que eu estiver. Só que eu não se esqueça que não é o que o outro falou, que é o 100% da salvação dele. Ele tem que se tratar pessoalmente no trono de Cristo, no dia do julgamento. E aí ele não tem avalista, aí ele não tem parceria, ali não tem advogado para advogar sua causa. Ali, o que era advogado antes, diz a Bíblia, agora veio como juiz. Então, prosseguindo aqui o versículo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para o monte. Quer dizer, montes, nessa situação, em revelação a problemas. Se você está na Judéia, por quê? Era considerado o povo de Deus e tal, e tal, e tal, né? Eles eram os caras. Então, por isso Jesus comparou assim. Se você está lá e deu problema, fuja para os montes. O que é o símbolo dos montes? Símbolo de esconderijo de poder. Você procura um lugar que você esteja oculto e que haja potência, um monte, né? Então, fuja para lá. Quem estiver em cima no eirado, às vezes subido em algum lugar, e que é essa altura? Alguém pensa que é em cima da casa ou em cima da árvore, não pensa? Ou subido em cima de uma serra. É diferente. Quem estiver no patamar de cima, que está considerando que é maior do que todos, que é o bom da bancada, como se dizem, tá vendo? Se você acha que está assim, então não desça. Uai, mas devia descer, né? Deixar dessa maldade, né? Só porque é grande. Não desça para maltratar os que estão cá embaixo. Você está bem, você está em cima do eirado, você está com a bola toda, fique aí com a bola toda, quem vai acertar com Deus é você, ou sei lá. Mas, por favor, não desça para massacrar quem está cá embaixo, certo? É isso aqui que ele está definindo, porque
o apóstolo diz que só entende esse livro por divinas revelações. Não adianta você ficar caçando versículozinho num canto ou outro da Bíblia. Você pode achar que está certo, mas o acho não é a assinatura de Deus. Não recebe o autógrafo de Deus. Certo? No que eu pensei, no que eu falava, no que alguém disse, eu falo isso sempre. Isso não faz parte da vitória. O verso 15. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. Essa sua casa aqui não está referindo a esse que está no patamar de cima, tem tudo. Não. Que não entre na sua casa, porque aqui a terra foi feita para ser a casa de todos, embora não tenha sido, certo? Tem sido de alguns, porque eles não deixam. Está implorando aqui ao elemento que está nessa situação, que se acha o grande, para não assaltarem os pequenos, porque eles estão fazendo de maneira que até as roupas dos elementos está escassa, porque ele não consegue mais comprar. É isso que ele está julgando aqui para o futuro. A Bíblia você tem que ver a parte de trás para você encontrar o sentido. Porque Jesus não ia falar uma tamanha besteira, ó, você está em cima da casa, pula no chão e se manda na carreira. Ele primeiro vê o motivo para depois te apontar a saída. E falar é fácil. Nós não falamos aqui assim? Eu quero ver é acertar ou fazer. Então, nós não estamos aptos, ninguém, para ensinar o reino do céu. Porque se tivessem, não precisaria de Jesus enviar o Espírito Santo para ficar no seu lugar, até o fim dos tempos. Se tem quem sabe fazer tudo, qual o trabalho do Espírito Santo aqui? Ele está perdendo o tempo dele. Não é isso? E é a Bíblia que está falando que ele veio e ficará convosco até o fim de todas as coisas e vos ensinará todas as coisas. Ué, se ele ensinar todas, sobrou o que para me ensinar? Sobrou eu ser aluno, você não acha? É revelação, meu amigo. Evangelho genuíno. É um evangelho de Deus, quase num sistema telepático, diretamente às pessoas que estão buscando com sinceridade. Verso 16. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. O que está aqui, quando não dá certo para uma pessoa alguma coisa, ele diz, esse camarada vai terminar em Parros. Não é? Não é profundo? Se você está no campo, está na batalha, lutando pela vida, ou até afastado de certas pessoas, você está num campo. Pode ser um campo de batalha, pode ser um campo de buscas interessantes, certo? Não volta para buscar a sua capa. Jesus ia falar, qual o interesse de Jesus falar isso? Você está lá no campo, não volta em casa pegar sua capa não, tá? Ele estava falando sobre o quê? Ver o texto total e ver se havia necessidade dele falar essas coisas, se não fosse por divinas revelações. Então, porque às vezes a pessoa está bem, está no campo de batalha, está batalhando, como todos aqui vai ter que batalhar, mas quer pegar uma capa, eu vou falar mais forte, uma toga, talvez, faz parte do mesmo ritmo, ou uma capa querendo aparecer, ou uma capa, dessa vez eu fico melhor.
Eu não vou mais viver num campo de batalha, vendo os outros ricos e eu pobre. Essa capa é perigosa. Os cegos, os deficientes visuais de Israel, naquela época, eram obrigados a vestir uma capa. O que aquela capa fazia na vida de um cego? Definia a sua situação, para que não precisasse nem falar, eu sou um ceguinho. Aquela capa era uma identidade mesmo da desgraça dele. Então, quando Jesus chamou ele, que ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele não tinha quem levasse lá e a multidão era muito grande. Os discípulos foram lá e disseram, olha, você está incomodando o mestre. Aqui na terra nós achamos gente assim. Quando você começa a achar o caminho por você mesmo e o Espírito Santo de Deus te revelando, aparece o Salvador da pátria. Em qualquer sentido, carnal ou espiritual. Apareceu lá para ele. E não devia, né? Era conhecedores. Andava com Jesus. Você para com esse gritaiado aí, hein? Quem sabia o sofrimento que estava passando era ele. Cego, com vontade de ver a luz do mundo. E sabia que aquele homem, Jesus, aonde ele passava, deixava pessoas que voltavam à vida, pessoas que andavam, cego que abriu os olhos. A gente busca esperança onde tem condições. A gente busca salvação na mão de que tem ela para dar. A gente procura um céu, um local de descanso, na mão de quem é dono do céu. A gente se defende desse chamado inferno aí inexistente, só em outras formas. Se livra dele como? É deixando de fazer o que vai levar a ele. É não entrar nessa condução, nessa maldita condução, que pode levar a um inferno de vida, não é? E aí, não busca capas, não, a aparência. Aí, quando Jesus ouviu aqueles gritos, ele disse, deixai-o vir a mim, trazei-o aqui. Viu aí a diferença? Aquele que sabe fazer, ele faz. Ele não anuncia, não. Anúncio, na segunda instância, é cópia. São usando algo que não é da gente. Mas quem é o dono faz o que Jesus fez. Traz ele aqui para mim, traz para cá. Traz aqui. Compadeceu dos gritos dele. Qual foi a primeira coisa que Bartimeu, o ceguinho, fez? Tirou de sobre si aquela capa. Isso quer dizer, essa identidade que está sendo usada para o meu mal, para que alguém me identifique como cego e que eu tenha direito de ficar nesse canto onde as pessoas já sabem que eu sou cego pela capa e me dá alguma esmola. Por quê? É porque enquanto o ceguinho que era cego foi revelado, tem muitos enxergando demais e sem revelações. E chegando Jesus, Jesus disse para ele, o que você quer que eu te faça? Será que Jesus não sabia o que ele queria? Meu Deus. Então Jesus, né? Estou usando minhas palavras, é claro. Né? O que Jesus sabia então? Que filho de Deus era ele? Que teve que perguntar ao cego, o que você quer que eu faça por você? Ele conheceu lá na casa do Simão os pensamentos dos fariseus em vários lugares. Ele não sabia, mas ele fez a pergunta para que o ceguinho falasse. E Deus hoje quer que você fale, e não que alguém fale por você. Porque a entrada do reino de Deus não tem juiz que comanda, a não ser o próprio Deus, e nem advogado que te alivia a sua sentença. Tenha cuidado. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina.
Veja bem o que você esteja pregando aí, hein, Timóteo? Mas tenha cuidado de você mesmo, porque é individual o negócio, hein? Então, aí ele respondeu para Jesus: o que quer que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Ah, mas disso Jesus já sabia, né? Mas ele é que tinha que tomar suas iniciativas, né? E vou continuar aqui o versículo. Esse eu li até o fim, que foi o 16. Agora, o 17. Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, que é o tempo do frio, né? Que tempo de frio? É porque lá estava caindo geada? Não. É a era de Laodiceia, que Jesus exige que seja quente ou frio, porque se for morno, eu vou te vomitar da minha boca. Quem é o morno? Esse que está pregando parte e pisando na outra. Que se ele fosse quente, eu estava em cima da coisa que serviria. Ou então, que se ele fosse frio, pelo menos ele não ficava devedor de alguma coisa que ele ensina errado, né? E que também, o verso 19, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora. Nunca, jamais haverá. Aqui fala do que acontecimentos do ano 70 depois de Cristo, né? E da onde eu parei aqui do verso 19 para frente, começa a falar dos acontecimentos da agora. Que aqueles também não deixam de ser o da agora, né? Aí Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos dele. E disse: agora vai lá e lava no tanque Siloé e verá. Será que Jesus precisava cuspir no chão, fazer um barrinho e passar? Se um simples olhar de Jesus poria nele 2 olhos novos. Ou você não crê assim? Então, para que ele foi fazer aquele pequeno teatro, se nós for levar para ficar mais explicado, para poder curar um cego? Então, não é o que você simplesmente quer falar. É quando você fala o que pode ser dito. Não é quando você está ensinando, se é algo benéfico, tudo bem. Mas você tem que reparar o que é que você pode ensinar a esse respeito, ou o que você não deve nem abrir a sua boca, se não for por divinas revelações. Prezado amigo 20, eu quero agradecer a vocês, pedindo que deixe o like e venha aumentando que as pessoas que estão se inscrevendo, e isso para mim é uma alegria imensa, e os seguidores. Eu quero agradecer a vocês, pedindo ao nosso Pai, o grandioso Deus que está nos céus, que comunica conosco telepaticamente por divinas revelações, que o que nós pedimos a todo mundo. Parece que estamos contra algumas pessoas, mas não estamos contra. É só contra os erros. Fazendo a nossa parte em abrir os olhos das pessoas, cuja aqui não tem ensinador, aqui tem alunos que estão perecendo por falsos ensinamentos. Mas amo muito aquele que está correndo atrás, as suas orações. O que Deus vê que pode ser ouvida, ele vai ouvir. Mas o que ele tem para preparo desse resgate, ele não vai tirar, viu? Então, mas pedindo a bênção de Deus e a misericórdia sobre todos nós, aos anjos, com fé no Filho de Deus, adorando a Deus sobre todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.